aí, tudo bem? Dá aí um olá para quem está ao teu lado, um tudo bem, dá um abraço, um afago, um carinho. Vamos continuar falando sobre amor, falando sobre casamento. Para quem é solteiro, motivo de esperança no fim do túnel. Quem é solteiro aí? Coisa linda. Para quem é casado, instrução para que você tenha um casamento, pelo menos que sobreviva até Jesus voltar ou a morte os separarem. Quem aqui é casado? Show de bola. São muito mais felizes que os solteiros, com certeza. Dá para reparar isso, não é? Hoje o papo que a gente vai levar é o seguinte, presta atenção. Se não for junto, melhor nem ir. Para começar alertando aí a pessoa que está ao teu lado, diga isso para ela. Se não for junto, melhor nem começar. E isso é um ensinamento básico que provavelmente você já ouviu diversas vezes, mas é impressionante como repetidas vezes as pessoas caem no mesmo erro. Começam namoros, entram em casamentos, começam relacionamentos do famoso jugo desigual. Quem já ouviu falar sobre jugo desigual? E tem um entendimento até limitado sobre jugo desigual, porque normalmente aquilo que vem à tua mente quando nós falamos jugo desigual é o quê? O cara que não crê em Deus e o cara que crê em Deus. Mas essa palavra jugo desigual, ela é uma palavra que tem uma amplitude muito maior do que apenas a separação do sagrado e do profano. Na verdade, a separação do sagrado e do profano é uma definição que nós tomamos para tentar, de alguma forma, nos orientar a respeito da profundidade disso. Mas é muito mais amplo o significado de ter o mesmo jugo do que apenas o fato de o cara professar a mesma religião, a mesma fé que você. E olhando para isso, o ensinamento que nós vamos hoje frisar e bater a tecla, bater o martelo, é esse. Você precisa escolher alguém que corra junto com você a vida. Já dizia alguns sábios, homens que passaram pela terra, que a vida é uma jornada. É uma peregrinação de um ponto até outro ponto. Uma peregrinação que aqueles que creem em Deus estão caminhando para essa tal nova Jerusalém, enquanto outros caminham de maneira errante nesse mundo, não sabendo de onde vieram e nem para onde vão. Todos nós estamos numa jornada, estamos numa caminhada. Todos nós, sem exceção, tomamos a vida como uma jornada. O pior inimigo dessas convicções e dessa verdade é nós pensarmos que a vida se limita àquilo que nós vivemos aqui. E aí então nós achamos que a vida é acumular dinheiro e fazer filhos e ter status, fama e assim por diante, mas não. Essa vida, na verdade, nada mais é do que uma via que nos leva até a eternidade. Ela é uma jornada. E sendo uma jornada, você precisa escolher quem vai caminhar do seu lado. Porque se existe coisa chata, e eu não sei se você concorda comigo, é caminhar com gente chata. Quem concorda comigo isso? Sabe aquele cara chato? Bota ele para viajar contigo de carro até Belém do Pará. Mano, no meio do caminho você mata, já enterra. Você chegou ali no Paraná, já começa a ficar bolado. Chegou em São Paulo, já pensa em como você vai matar. Minas Gerais, ele morreu. Porque esse lance de companhia, quem vai estar do lado é muito importante. Aquela frase da sabedoria popular, ela faz todo sentido. Melhor só do que mal acompanhado. E aí você solteiro agora se sentiu bem, né? Mas é verdade. É melhor estar solteiro, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Você precisa escolher muito bem quem vai correr a vida do seu lado. Uma das coisas que eu tenho percebido com a experiência da vida, e principalmente com a experiência como pastor, é que um homem pode ser a maior e melhor bênção na sua vida. Ou pode ser a maior e pior maldição na sua vida. Uma mulher pode ser a melhor bênção na sua vida.
ou pode ser a pior maldição na sua vida. Quantos aqui conheceram já amigos que depois de entrar em algum relacionamento se deterioraram, se acabaram, se destruíram psicologicamente, emocionalmente, gente que hoje sobrevive e não mais vive de verdade? Quantos aqui já conheceram também o contrário? Caras que encontraram mulheres e homens legais pra caramba, mulheres que encontraram homens, que casaram-se, uniram-se e, tornaram a vida deles muito melhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui melhorou depois que casou? Levanta a mão. Eu melhorei muito depois que eu casei, cara. Minha mulher me ajudou a ser uma pessoa melhor. Ela me ajuda a ser uma pessoa melhor. Ela me auxilia na minha jornada. E eu tenho absoluta certeza que eu também ajudo a minha mulher a ser uma mulher melhor. Porque antes só do que mal acompanhado, se não é para ir junto, melhor nem ir. Deixa eu ler um texto com vocês, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que fala sobre o famoso jugo. 2 Coríntios 6, 14. O apóstolo Paulo diz: não se ponham em jugo desigual. Deixa eu repetir. Não se ponham em jugo desigual. Pois o que tem a comunhão em comum, a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Deixa eu falar de novo. Não se ponha em jugo desigual. Por um simples princípio. Pequenas diferenças hoje, depois do seu casamento, vão se tornar grandes diferenças. E quando Paulo usa essa palavra jugo, ele está emprestando ela de uma linguagem rabínica, de uma linguagem que era usada pelos mestres gregos e hebreus, no qual eles tinham um jugo. E o que era um jugo? Jugo era um conjunto de crenças, um conjunto de convicções. Para os mestres rabínicos, eles tinham um jugo que era um conjunto de interpretações bíblicas. É por esse motivo que Jesus diz o quê? Tome sobre vocês o meu jugo. O que ele está dizendo? Tomem sobre vocês as minhas crenças, a minha interpretação bíblica, o meu conjunto de convicções. Tomem sobre vocês isso. Sabe por quê isso é tão fundamental e importante? Porque as nossas ações são frutos daquilo que cremos. O comportamento humano é fruto daquilo que crê. Por esse motivo, é melhor alguém que tem uma atitude errada, mas crê certo, do que alguém que tem uma atitude errada, mas crê errado também, ou melhor, né? Quem tem uma atitude certa e crê errado. É melhor alguém que crê certo, porque essa pessoa tem esperança de transformação e mudança. Porque as convicções, as crenças, transformam quem nós somos. E o apóstolo Paulo, então, ele está olhando para os relacionamentos humanos, nesse ponto aqui específico, ele não está falando sobre relacionamento conjugal, mas é um princípio usado para todos os relacionamentos. E ele diz o quê? Não se ponha em julgo desigual, no sentido de que não se coloque do lado de alguém que tenha convicções diferentes das suas. Não se coloque num lar de alguém que tenha convicções, crenças diferentes das suas. Por um simples motivo. Uma casa dividida não subsiste. Ou você cede, ou ele cede, ou os dois se matam. Não tem muito como fugir disso. Você precisa se colocar no jugo de alguém que tem as mesmas convicções, que crê da mesma forma que você, que enxerga o mundo da mesma forma que você. Você já ouviu essa palavra, cosmovisão? Você já ouviu? Quem ouviu? O que é cosmovisão? É a forma de se conceber e de enxergar
o mundo, a vida. E você precisa caminhar com alguém que tem a mesma cosmovisão que você. Por exemplo, se teu marido, a tua esposa, teu namorado ou namorada é alguém extremamente consumista, e a tua cosmovisão não é consumista, isso vai conflitar dentro do teu casamento. Se a tua cosmovisão enxerga Jesus como Senhor e Salvador, como o único digno de ser adorado, e o teu namorado, ou seja lá quem for, não enxerga dessa forma, isso vai conflitar dentro do seu casamento. A tua jornada de vida pode ser gravemente interferida ou interrompida por esse descuido que você teve lá atrás no seu namoro. Não se ponha em julgo desigual. Escolha a pessoa que vai caminhar do seu lado, a pessoa que crê da mesma forma que você, que tem o mesmo conjunto de convicções que você tem. Essa pessoa pode até errar, pode não, ela vai errar pra caramba, a gente falou sobre isso na semana passada. Mas ela precisa crer como você crê. Ela precisa enxergar o mundo como você enxerga. Ela precisa conceber a família como você concebe. Existem diferenças aceitáveis e diferenças inaceitáveis, que nós vamos falar mais à frente. Mas antes de nós prosseguirmos sobre esse assunto, sobre jugo, quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui em tua presença para ouvir a sua voz, para ouvir a sua direção. Abençoa-nos, ó Pai, encha-nos de entendimento, revela a tua palavra a nós, que tenhamos, ó Pai, uma experiência nessa noite espiritual, não apenas, ó Pai, racional e intelectual, mas que o Senhor revele-se a nós e que entendamos a profundidade disso que estamos conversando e que, de alguma maneira, aqueles que são solteiros recebam esse sinal de alerta e possam tomar o cuidado devido na escolha com quem vão se relacionar, e aqueles que já escolheram quem vão passar o resto da vida ao lado, que possam, de alguma maneira, buscar sabedoria e entendimento, como talvez reverter uma situação catastrófica que se avizinha, que se anuncia. Por isso, Senhor, fala conosco e principalmente, Pai, dá-nos esperança a partir daquilo que vamos ouvir, dá-nos norte a partir daquilo que vamos ouvir, para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Eu quero contar duas histórias para você. Uma história de alguém que estava sob o mesmo jugo e uma história de outro alguém que estavam sob jugos diferentes. A primeira história é a história de José e Maria. Eu quero ler um texto com vocês que fala um pouco sobre o momento talvez mais polêmico da vida de José e Maria, que está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 26. Acompanhe só. No 6º mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Que história linda, não é? Agora vamos tentar se colocar na pele de Maria. Primeira coisa, Maria era virgem. E naqueles dias, virgindade era algo levado a sério. Virgindade era uma questão de status, era uma questão de aceitação. Se de alguma maneira, por exemplo, o marido descobrisse que a esposa não era virgem no casamento, ele tinha carta de autorização para se divorciar dela.
Quando Jesus fala sobre a imoralidade sexual, está falando exatamente sobre isso. A virgindade, a pureza da alma, das emoções guardadas a um marido, a uma esposa, era algo que tinha muito valor naqueles dias. De repente, chega um anjo, a Virgem Maria, e diz o que para ela? Você foi agraciada. Talvez ela pensou, ganhei um carro zero, ganhei na Mega Sena. Não, você ganhou um filho. E ela ficou bolada com tudo aquilo, tipo, como eu ganhei um filho? Você ganhou um filho. Agora imagina Maria chegando para o futuro marido dela, que se relacionava com ela porque ela era virgem, e falando a ele, José, eu estou grávida, mas peraí, deixa eu te explicar bem. Apareceu um anjo, o anjo falou que vai me dar um filho, e eu fico imaginando José olhando para ela, como é o nome desse anjo? Aonde ele mora? Cara, uma situação completamente polêmica, difícil de se lidar. Os pais, por exemplo, quando viam uma filha que perdia a virgindade, eles tinham autorização para apedrejar a filha. Você está entendendo a gravidade? E de repente Maria estava grávida, ainda virgem, falando para o namoradinho dela, José, para o pretendente dela, José, que ela estava grávida, não era dele, mas também não era de ninguém, era de um anjo. Coisa louca, não é? José fica bolado com tudo aquilo, mas Deus também fala com José, e José então decide assumir aquela criança, pega Maria e sai fugido com ela, para que ela não fosse recriminada, para que ela não fosse apedrejada ou algo do tipo. E ele sai foragido com ela por um motivo. Qual motivo? Eles tinham o mesmo jugo. Quando Maria fala para José, e quando José ouve do Espírito Santo através de um anjo, sabe, José toma de convicção aquilo e não duvida de Maria. Não titubeia, não fica balançado. José, na convicção daquilo que estava acontecendo, era uma ação espiritual, ele simplesmente se rende àquilo porque ele tinha o mesmo jugo. Hoje em dia, não é nem um anjo que engravida, é o demônio meu. E aí de repente a menina parece grávida, o cara dá um pé na bunda e cada um vai para um canto. Sabe por quê? Porque não tem o mesmo jugo. Porque não tem os mesmos conjuntos de crenças. Não tem as mesmas convicções. Sabe, quando Maria recebe essa notícia de que ela havia sido agraciada, José também recebe essa notícia como alguém que tinha sido agraciado por Deus. E ele olha para Maria e fala, ei Maria, estamos juntos. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Na gravidez de anjo e na gravidez humana, estamos juntos. E os dois decidem caminhar junto porque eles tinham o mesmo jugo. Casais que estão sobre o mesmo jugo são inseparáveis, são auxiliadores, não abandonam um ao outro. Eu vejo aqui na onda tanta menina, tanto cara também, enfim, cheio de temor a Deus, cheio de paixão, servo, ama o reino. E a namorada, menina, tipo, stop, sabe, entregue, querendo servir a Deus, completamente comprometida, e o cara, não vai dar hoje, mas semana que vem. Sabe, esse jugo desigual, mano, ele pode ser evitado por você solteiro. Por você casado, aí a gente tem que orar e jejuar bastante. Mas por você solteiro pode ser evitado. Você solteiro não precisa cometer erros que você vê repetidas vezes pessoas cometendo ao seu redor. E que de alguma forma limitam a sua vida, limitam seus sonhos, limitam seus projetos por conta de jugo desigual.
Os dois não estão juntos no mesmo projeto. Estão construindo casas diferentes. Teve um livro que se tornou best-seller uns anos atrás, ele é secular, que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Alguém já leu esse livro? Livro muito bom para se ler, aliás. E o princípio desse livro é: o casamento é uma equipe. E se é uma equipe, os dois se ajudam e é melhor ser dois do que um. Se a mulher tiver com o marido tiver com a mulher, mano, somos indestrutíveis. Usa a inteligência da mulher, usa a força do marido, a gente derruba o mundo. Mas só se a gente estiver no mesmo jugo. Não estiver competindo um com o outro. Não estiver fazendo uma queda de braço, tipo, eu quero morar aqui, você quer morar lá. Eu quero fazer isso da vida, você quer fazer aquilo outro. Eu creio dessa forma, você crê naquilo. Eu quero gastar dinheiro dessa forma, você quer gastar dessa. Essa queda de braço leva o teu relacionamento ao fracasso. E aí entra a segunda história de jugo. Agora, dessa vez, a história de um jugo desigual. A história de Abraão e Ló. Essa história está em síntese, contada lá em Gênesis capítulo 13, versículo 5. Gênesis 13, 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região. Sabe por quê? Porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores de rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Que Abraão estava sugerindo ao seu sobrinho Ló é tipo, mano, cada um no seu quadrado. Se eu for para a direita, você vai para a esquerda. Se eu for para a esquerda, você vai para a direita. Sabe por quê? Porque Abraão e Ló não queriam se dar ao luxo de dividir as suas riquezas. Ló queria manter as suas riquezas, Abraão queria manter as suas riquezas, e para manter as suas riquezas, eles tinham que se separar. Cada um tinha que ir para um canto, porque eles tinham jugos diferentes. E aí você olha para casamentos, e o que você percebe? Isso acontecendo tantas e tantas vezes. Quero ser aeromoça. Quero ser artista da Globo. Pô, tem como conciliar uma coisa com a outra? Quero ser jogador de futebol. Quero ser missionário numa tribo indígena no meio da Amazônia. Não tem como conciliar. Alguém vai ter que abrir mão. E pensando nisso, nessa história de Abraão e Ló, nenhum dos dois abriram mão, porque o seu jugo era diferente, eles não criam da mesma forma, eles não tinham as mesmas convicções, e por isso se separaram. O motivo pelo qual muitos namoros terminam, o motivo pelo qual muitos casamentos flertam com seu término, é por conta de jugo desigual. Incompatibilidade de sonhos, incompatibilidade de projetos, um pensa diferente do outro. Amós, o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta. Preste atenção nessa indagação, nessa pergunta dele. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Tem como? Tem como 2 pessoas caminharem juntas se elas não estão de acordo? Não tem como, cara. A gente pode sobreviver até um tempo, mas não aguenta, não dura. E sabe, quando eu falo sobre isso, eu lembro da minha história. Eu, aos 17 anos, fiz técnico em automobilística no Senai, estava me preparando para fazer engenharia mecânica automobilística,
E de repente eu entendo de Deus que deveria me entregar para o ministério integralmente. Estava namorando com a Lari, com um projeto de casamento já estabelecido, planejamento para se casar em 1 ano e meio, 2 anos à frente. E aí eu chego para a Lari e falo, amor, seguinte, vou ser pastor. E sabe, a minha esposa, ela é neta de pastor. E sabe aquela ideia que as pessoas têm de pastor, tipo chapéu, e esse tipo de coisa? Enfim, quem de fato faz parte da família de um pastor de verdade, entende que essa história de chapéu é só na televisão, na vida real não existe isso não. E quando eu falei isso, eu lembro até hoje, mano, ela chorava. Ela chorava, você está acabando com a nossa vida. E eu lembro que eu olhei para ela e falei, amor, me perdoa, cara, mas essa é a minha vocação. Eu entendi que eu nasci para fazer isso. E se eu não fizer isso, eu vou estar negando a mim mesmo. Eu vou estar negando quem eu sou. E para que a gente continue, você precisa estar do meu lado. Se você não estiver do meu lado, não tem como a gente continuar esse namoro. Eu lembro que eu coloquei em xeque nosso relacionamento. Enfim, ela foi para casa, chorar litros, e ficar mandando mensagem para mim no Messenger, e falando tipo, de como vai ser, e assim por diante. No outro dia, enfim, ela chegou para mim e falou, amor, eu quero me submeter a esse jugo, estou contigo, vamos embora. Eu olhei para ela e falei, é tu mesmo, mina. Só uma louca mesmo para fazer isso, não vou achar outra. Dá um abraço e vamos marcar o casamento já. Sabe, ela decidiu racionalmente crer e pensar na vida da mesma forma que eu. E abrir mão dos projetos pessoais que ela tinha, como eu também abri mão, para depositar a nossa vida num projeto familiar, um projeto que seria meu e dela. Sabe, que não seria um projeto apenas meu, de cobiça profissional, mas um projeto em que ela faz parte. E quando ela decidiu fazer isso, ela sabotou também os sonhos dela. Nosso planejamento era fazer faculdade lá em Curitiba, eu engenharia automobilística, e ela faculdade de enfermagem, enfim, aí então a gente casaria, seria feliz e daqui a algum tempo seria muito rico. E ela abriu mão disso tudo para se colocar sobre o mesmo jugo. E sabe, cara, o meu casamento dá certo porque eu e minha esposa entendemos o mundo de maneira igual. A gente entende a vida de maneira igual. A gente entende a família de maneira igual. E por isso a gente vai longe. A gente vai superar os desafios, nós vamos e estamos crescendo juntos, amadurecendo juntos, porque nós estamos sobre o mesmo jugo. Sabe qual é o problema? O problema é que muitos daqueles que são solteiros, quando vão escolher um namoradinho, uma namoradinha, quando vão dar um migué, um flerte aí em alguém, normalmente o que eles pensam é o quê? Curte o mesmo estilo musical que eu. Gosta de ir na praia. Curte usar tal estilo de roupa. Como se isso fosse algo relevante. Como se isso fosse algo importante. Sabe, a minha esposa, ela curte funk. Pô, velho, ela curte funk. Você está entendendo? Ela curte de verdade, ela curte sertanejo. E eu não, né? Acredito que você sabe disso. Eu não gosto. E ela pira, sabe? Começa a tocar funk na rádio, ela olha para o meu lado, né? Mete uma de funkeira assim e tal. Cara, diferente de mim. Sabe, eu curto praia, ela curte shopping. Ela odeia areia. Tipo, a gente vai pra praia, ela fica meia hora na praia, começa com os dedos assim, sabe?
com nojo da areia. Nunca entendi nojo da areia da praia, mas enfim. Fica com nojo e, ai amor, vamos embora. Tem muita areia. É uma praia, né? Enfim, nós somos diferentes. Mas nós não somos diferentes naquilo que é importante. Naquilo que é relevante, nós somos iguais. Naquilo que é importante, nós estamos juntos. E sabe, você solteiro não se pode entregar-se para um cara, para uma menina, simplesmente porque ele gosta das mesmas coisas que você gosta. Aí ele ama Prison Break. E daí? Não, sabe, ele gosta de assistir filme. E daí? A Lara odeia assistir filme. E eu amo assistir filme. Sabe, a minha pira é chegar em casa, ligar o Netflix e afogar as mágoas no Netflix. E a Lara odeia. E é horrível assistir filme com ela, velho. Porque a gente começa a assistir filme, aí dá um tiro, ela fala, amor, não gosto de filme violento. Fala, não, amor, é um romance, é só, né, um momento do drama e tal, daqui a pouco vai reverter a situação. Mas sabe, essas são diferenças irrelevantes, não importantes. Agora tem coisas muito importantes e que você precisa considerar. Essas coisas muito importantes têm a ver com fé. Tem a ver com um princípio básico. Quem é o seu Deus? Seu Deus é seu estômago? Seu Deus é sua cobiça? Seu Deus é você mesmo? O seu Deus é qualquer outro falso Deus? Não, eu e a Lari cremos no mesmo Deus. E quando se fala de fé, tem a ver com a intensidade que nós cremos nesse Deus. Eu creio nesse Deus ao ponto de entregar minha vida se for necessário. E como tem sido, eu tenho entregue. E ela crê da mesma forma. Tipo, a Lari está junto. Por exemplo, nós tivemos a necessidade de começar a trabalhar com crianças na onda, e eu cheguei para a Lari e falei, amor, é tu. Ela falou, beleza. No outro dia ela estava cuidando, enfim, do kinder, fazendo o corre, porque nós estamos sobre o mesmo jugo. Nós cremos da mesma forma, nós temos o mesmo conjunto de convicções. E você, solteiro, precisa se atentar a isso. Sabe, não olhe apenas Facebook, não olhe apenas sorriso, não olhe apenas coisas fúteis, passageiras. Hoje você usa calça larga, amanhã você vai usar apertada. Hoje você gosta de tal música, amanhã você vai gostar de outra. Hoje você curte tal filme, amanhã vai gostar de outro. Isso são coisas fúteis, irrelevantes. Agora se atenha naquilo que é relevante. Sabe, não abra mão das suas convicções. Não abra mão do jugo que você carrega. E esse jugo é o jugo de Jesus. Esse jugo é o jugo do nosso mestre, que nos ensinou a viver de maneira diferente. E que nós temos que perpetuar essa maneira de viver diferente, independente se casamos ou não. O nosso casamento, em hipótese alguma, pode ser um motivo para que nós não mais nos submetamos ao jugo de Jesus. Jamais pode ser um motivo. E aí que entra o problema. Se você se casou com alguém com um jugo diferente do seu, você vai ter treta no casamento. Por conta das suas convicções. Para encerrar, eu quero ler um voto de jugo igual, que me fascina demais, que está lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 15. E o que me fascina é porque é a nora falando para a sogra, na qual o seu marido já morreu. E ela fazendo uma aliança com a sogra, de jugo igual. E ela dá um banho do que de fato é estar sobre o mesmo jugo de alguém. Olha o que ela diz. Então Noemi a aconselhou, veja sua cunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, olha o que ela responde, não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe,
Preste atenção nessas palavras. Aonde fores, irei. Minha mulher, aonde tu for, eu vou junto. Eu sou a pereba na tua pele, não tem como tirar não. Não tem como arrancar, eu vou onde você for. A gente está junto, somos um. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Sabe, se você for, eu vou. Se você ficar, eu fico. O teu povo será o meu povo. Os teus amigos serão meus amigos. A tua galera será a minha galera. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, vou morrer também. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Fantástico isso, não é? Fantástico. Isso que é aliança de casamento. A palavra diz que casamento é um mistério espiritual de duas pessoas que se tornam uma. E sabe, cara, você olha para os casais e eles não são um, certo? Tipo, continua sendo João, continua sendo a Maria. Mas o que de fato é ser um que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está dizendo é que casamento, presta atenção, não é visível, não é festa, não é show, não é espetáculo de branco. Casamento é uma ação espiritual de duas pessoas que estão ligadas até que a morte os separe. E sabe, cara, quando nós falamos de morte, ela pode vir amanhã, mas ela pode vir depois de muito tempo. E é muito tempo de vida para você estar ligado a uma pessoa que não concorda com aquilo que você crê, que não vive as convicções que você tem. Por isso, sabe, cara, se não é para estar junto, é melhor nem começar um relacionamento. Se não é para correr junto com você, se não é para cooperar, se não é para auxiliar, se não é para corresponder, melhor ficar solteiro. Melhor ficar sozinho. Deus vai suprir a tua carência e no tempo devido, no tempo certo, você vai achar na corrida alguém que vai estar correndo junto com você. E aliás, aí vem um bom conselho. Sabe essa coisa de encontrar relacionamento na vida? Eu penso muito nisso como uma maratona, sabe? Você está correndo para uma direção, para um objetivo, e você não para ficar procurando, tipo, com quem eu vou casar, né, na galera. Não, você procura alguém que está na maratona junto com você. E sabe, quando essa pessoa chegar do teu lado, abraça ela, gruda no pescoço dela e não solta. Porque vocês estão correndo juntos, para a mesma direção, para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo. E esses casais são os casais que prosperam. Prosperam talvez no sentido natural das coisas, mas principalmente prosperam nas emoções, prosperam na vida espiritual, prosperam em vida. Porque de fato é melhor ser dois do que apenas um. Mas para ser dois, tem que ser alguém que seja sob o mesmo jugo que você. Amém? Sabe, quando Jesus fala sobre jugo, ele fala que existia uma galera naqueles dias, religiosos, que estavam colocando um jugo pesado sobre as pessoas. Um conjunto de convicções pesado. Porque aqueles religiosos, aqueles fariseus, saduceus, aqueles caras que de alguma forma criam em Deus, eles diziam para as pessoas que Deus só os aceitaria se eles não tivessem pecado algum. E isso é pesado demais. Porque quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E isso levava as pessoas a uma depressão espiritual destrutiva, que não fazia elas se movimentarem por esse pensamento destrutivo de impossibilidade. E aí vem Jesus e fala o quê? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo. Carregue o meu fardo que é leve. Sabe, vocês vão viver bem. Tome sobre vocês o meu jugo. Sabe o que Jesus estava falando? Enxerguem o mundo como eu enxergo. Pense a vida como eu penso. Creia da forma que eu creio. E você vai ter uma vida leve. Esse termo, jugo, ele é emprestado de um instrumento usado por bois, aonde um boi coloca uma peça de madeira no seu pescoço, e aí ele se alia a outro boi que coloca essa peça de madeira no seu pescoço para que os dois caminhem juntos, e para onde um for, o outro vai. Jesus está falando o quê? Coloque teu pescoço aqui do meu lado e vamos caminhar junto. Deixa eu te ensinar a viver. No final das contas, o jugo que eu e você carregamos é esse jugo de Cristo. É essa forma de entender o mundo de Cristo. É essa forma de se comportar de Cristo. É essa forma não apegada aos valores deturpados, destrutivos que o mundo vive. Viver como Cristo. Isso é tomar o jugo dele. Você já tomou o jugo de Jesus? Sim? Quantos passaram a ter uma vida mais leve depois que tomaram o jugo de Jesus? Levanta a mão. E assim é a vida com Cristo. Nós aprendemos a viver de verdade. Mas a lição final que eu queria deixar a partir disso é: não abandone o jugo de Jesus pelo jugo de uma namorada, pelo jugo de um esposo, pelo jugo de um noivo, pelo jugo de um amigo, pelo jugo da sociedade. Continue carregando o jugo de Jesus todos os dias, 24 horas por dia. Não abandone as suas convicções, porque elas de fato tornam a nossa vida leve e suave. Amém.